E aí, sonhadores? Aqui é o garoto imaginário, aquele que luta pela liberdade de sonhar. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o surto coletivo que tive outro dia e acabei criando um mangá meio doido chamado Tiradentes, Caçador de Vampiros. Sim, eu sei. Isso vai longe, então prepara o café e a pizza. Então se liga só. O nome da obra-prima é Tiradentes, Caçador de Vampiros. Isso mesmo. O herói da Inconfidência Mineira, que a gente sempre ouviu falar nas aulas de história, mas dessa vez ele tá com os dentes afiados, literalmente. Mas deixa eu explicar. Imagina que o Brasil colônia, lá naquela época do século XVIII, não estava sendo dominado só pelos portugueses. Não, meus caros, a parada era bem mais bizarra. Os caras eram vampiros, isso mesmo, vampirões que não têm medo de sol, que sugam a nossa energia e riqueza, numa metáfora maravilhosa para o imperialismo e o extrativismo. Eu sou genial, fala sério. Só que, para acabar com esses monstrengos, não basta estaca no coração, meu amigo. A única maneira de derrotá-los é arrancando os dentes deles. Aproveitem o simbolismo, tá muito forte aqui. Aí entra o nosso herói, Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. O cara tava nessa luta sinistra para libertar o Brasil dos vampiros portugueses. Ele era meio que o Van Helsing brasileiro, sabe? Só que melhor, com cabelo cacheado e um bigode de respeito. Tiradentes estava indo bem, massacrando os sugadores de sangue. Mas aí, como vocês sabem da história oficial, ele foi traído e executado. A cabeça dele foi cortada, o corpo espalhado pelos cantos de Minas Gerais, e o nome dele ficou na história. Capítulo 1. O retorno do herói. Começa tudo lá no século XVIII, com o Tiradentes enfrentando um bando de vampiros em uma vila brasileira. A cena é cheia de ação. Ele tá pulando de telhado em telhado, com uma espada brilhante que brilha mais que meu celular no escuro. Os vampiros têm dentes afiados e olhares ameaçadores, e quando ele se aproxima, ele grita: "Vocês não vão morder ninguém enquanto eu estiver aqui." Bam! Ele desfere um golpe com a espada, arrancando o dente de um vampiro, e no mesmo movimento, pega a cabeça dele de jeito, como se fosse um troféu de futebol. A câmera dá um zoom no rosto do vampiro, que parece confuso. O Tiradentes grita, todo confiante: 1-0 pra mim. Capítulo 2. A traição. Depois a cena dá uma virada dramática. O Tiradentes está se preparando para uma reunião secreta com seus aliados. A atmosfera fica pesada, com uma música tensa tocando ao fundo. Ele entra em uma sala escura e as sombras dançam nas paredes. O clima tá tenso. De repente, ele é traído por um dos seus melhores amigos, que se revela um vampiro disfarçado. A cena fica super lenta e você vê os olhares de choque e desespero no rosto do Tiradentes. Ele grita: "Como você pôde?" enquanto tenta se defender, mas acaba cercado. Os vampiros surgem das sombras, com olhos brilhantes e sorrisos malignos. A cena termina com um flash de luz e a tela escurece enquanto ouvimos um grito ecoando. Capítulo 3. O Diário de Sangue. Nos dias atuais, em Ouro Preto, 3 jovens amigos, Gabriel, Lúcia e Rafael, estão explorando uma mina histórica durante uma excursão escolar. Gabriel, o curioso nerd do grupo, encontra um diário misterioso. Eles começam a lê-lo, descobrindo o passado de Tiradentes como caçador de vampiros. Enquanto Gabriel acha a história absurda, Lúcia, que é interessada em esoterismo e o sobrenatural, fica fascinada. Ela convence o grupo a investigar mais sobre o conteúdo do diário. O capítulo termina com os jovens decidindo seguir as pistas deixadas no diário, apesar das dúvidas e receios. Capítulo 4. A Sociedade Secreta. Os jovens começam a decifrar os símbolos e as mensagens criptografadas no diário. Durante a busca, eles encontram seu Bento, um velho sábio que revela ser membro dos Guardiões da Liberdade, uma sociedade secreta que tem protegido o Brasil dos vampiros por gerações. Ele explica que os vampiros nunca foram completamente derrotados e que continuam exercendo poder, agora por meio de corporações e políticos corruptos. Eles estão planejando um novo golpe para dominar o país. Seu Bento revela que as partes do corpo de Tiradentes estão espalhadas em locais estratégicos e que, se reunidas, poderiam trazer o herói de volta à vida. Capítulo 5. A primeira parte. Guiados por seu Bento, os jovens começam sua jornada. A primeira parte do corpo de Tiradentes está escondida no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. O museu à noite se transforma em um local sobrenatural, protegido por guardiões vampiros. Os jovens enfrentam obstáculos místicos, mas com a ajuda das instruções do diário e o conhecimento esotérico de Lúcia,
conseguem passar pelas armadilhas e recuperar o crânio de Tiradentes. Esse capítulo apresenta a primeira grande batalha contra vampiros que guardam o museu. Capítulo 6. Vampiros modernos. Enquanto os jovens continuam sua busca, os vampiros, agora disfarçados como empresários e políticos, começam a notar a movimentação dos guardas da liberdade e tentam detê-los. O principal antagonista é Joaquim Silvério dos Reis, que agora é o CEO de uma megacorporação. Ele lidera os vampiros e está determinado em impedir que Tiradentes seja ressuscitado. Neste capítulo, os jovens descobrem que os vampiros controlam grandes corporações e o governo, o que amplia o conflito para uma crítica às estruturas de poder contemporâneas. Capítulo 7. A Maldição das Minas. Os jovens encontram a segunda parte de Tiradentes, seu coração escondido nas minas de Mariana. Esta parte da missão envolve a exploração subterrânea, onde vampiros ancestrais mantêm um domínio sobre as minas. Gabriel e Rafael começam a duvidar da missão, mas Lúcia, com sua intuição mística, convence-os a continuar. A batalha nas minas é brutal, e eles quase perdem a vida, mas conseguem a segunda parte. Capítulo 8. A Ascensão de Tiradentes. Com todas as partes reunidas, os jovens e seu Bento realizam um ritual para ressuscitar Tiradentes. O ritual ocorre nas montanhas de Minas Gerais, onde Tiradentes finalmente retorna à vida, mais poderoso do que antes. Ele se apresenta aos jovens como um guerreiro ressuscitado, com poderes mágicos ampliados e um desejo de justiça inabalável. Capítulo 9. A Última Batalha. Tiradentes e os jovens, agora aliados com seu Bento e a sociedade secreta dos Guardiões da Liberdade, enfrentam os vampiros liderados por Joaquim Silvério dos Reis em Brasília. Após uma batalha épica e brutal, eles conseguem destruir os vampiros, arrancando seus dentes e libertando o Brasil da influência da elite sobrenatural. Porém, logo após a vitória, Tiradentes começa a revelar seu verdadeiro desejo: usar seus poderes de feiticeiro para governar o Brasil. Sua retórica, antes sobre liberdade e justiça, transforma-se em um discurso sobre controle absoluto. Ele se declara o salvador definitivo do Brasil, mas com a condição de que todos se submetam à sua vontade. Os jovens e seu Bento percebem que ressuscitar Tiradentes foi um erro, e que ele se tornou tão tirânico quanto os vampiros que jurou derrotar. Capítulo 10. Orixás e a Ordem dos Guerreiros. Nesse momento de desespero, a Ordem dos Guerreiros Afro-Brasileiros, uma sociedade mística que havia previsto o retorno sombrio de Tiradentes, surge. Esses guerreiros, guardiões de uma antiga profecia, revelam que o ritual para trazer Tiradentes de volta havia quebrado um feitiço orixá que mantinha seu poder sob controle. Eles explicam aos jovens que, embora o retorno de Tiradentes fosse necessário para destruir os vampiros, sua megalomania sempre foi uma ameaça latente. Os orixás, divindades poderosas, são convocados pelos guerreiros para enfrentar Tiradentes. O embate final se torna uma batalha épica entre o feiticeiro ressuscitado e os deuses orixás. Os jovens, embora agora mais sábios e experientes, são meros espectadores, compreendendo o peso de seus erros e o verdadeiro custo de brincar com forças que não compreendiam completamente. Na batalha, Ogum, o orixá da guerra, lidera o ataque contra Tiradentes, enquanto Yansan, com seus ventos tempestuosos, o enfraquece. Oxóssi, o caçador, atira a flecha final que faz Tiradentes desaparecer em uma rajada de luz. Após sua derrota, o silêncio recai sobre o campo de batalha. Epílogo. Nunca conheça seus heróis. Com Tiradentes derrotado, os jovens se reúnem com os guerreiros da Ordem e seu Bento. Eles refletem sobre a jornada e sobre como, mesmo com as melhores intenções, podem surgir consequências imprevisíveis. Um dos jovens, Gabriel, murmurando para os outros, repete a lição que aprenderam: nunca conheça seus heróis. A Ordem dos Guerreiros Afro-Brasileiros se despede, deixando os jovens com a responsabilidade de proteger o Brasil de futuras ameaças sobrenaturais. O Brasil está salvo, mas os jovens agora entendem que o heroísmo é muito mais complexo e perigoso do que jamais poderiam imaginar. A última cena mostra o diário de Tiradentes, agora fechado, com uma última mensagem mágica piscando em suas páginas: eu ainda voltarei. Então é isso, galera. Esse foi meu surto criativo, que eu espero que um dia se torne um surto coletivo. Mas isso é só um devaneio mesmo. Eu sou o Garoto Imaginário e luto pela liberdade de sonhar. Valeu, galera. Até o próximo devaneio.